Oi galerinha, tudo bem com vocês? Como que vocês passaram a semana? Hoje a gente vai aprender mais uma história, mas antes da história, eu quero que vocês peguem lá uma folha e lápis de escrever e de cor, porque enquanto eu vou contar essa história, eu quero que vocês vão desenhando, tá? E depois eu vou querer ver, tá ok? Então, enquanto vocês arrumam lá, a gente vai fazer uma oração, né, pra gente iniciar essa história. A história de hoje, ela não é exatamente da Bíblia, mas é uma história de uma pessoa que ajudou muito para que a nossa igreja estivesse hoje, né, que a gente pudesse participar dela hoje. Então a gente vai aprender um pouquinho da história de quem é essa pessoa, tá? Então vamos orar? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome por mais um dia de vida. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o sustento que o Senhor tem nos dado, Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, e porque o Senhor tem permitido que a gente esteja aqui, ainda que longe, felizes, ó Pai, porque o Teu amor nos alcançou e que o Senhor cuida da gente, ó Pai. Abençoe, Senhor, este momento que a gente está tendo, mesmo longe, que a gente possa aprender mais, Senhor, da Tua vontade, ó Pai, e que o Senhor abençoe as pessoas que estão necessitadas nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Pronto para a história? Vamos lá? Eu também vou fazer um desenho aqui enquanto isso, tá? Quem já ouviu sobre Martinho Lutero? Alguém conhece? Então, hoje a gente vai aprender a história desse homem. Era uma vez um rapaz que ele estava no meio de uma chuva muito forte com um amigo dele. E estava caindo chuva e raios e trovões e eles estavam com medo. E aí, um raio acertou o amigo de Martinho Lutero e matou ele. E Martinho Lutero, ele ficou muito triste, óbvio, perdido um amigo dele. Mas ficou com medo também dele também morrer com um raio, né, que dos tantos que estavam caindo no meio daquela chuva muito forte. Então ele falou para Deus que se ele livrasse daquela situação, que ele conseguisse sair daquela chuva, ele viraria monge, né, estudaria para ser padre. Então, né, ele conseguiu sair do meio daquela chuva forte que estava tendo. E quando ele teve idade para estudar, para ser padre, ele foi. Só que o que aconteceu? Quando ele foi estudar, ele começou a ler a Bíblia. Por quê? Porque ele ia ser um padre, né? E lendo a Bíblia, ele descobriu algumas coisas que ele não concordava, que a igreja fazia e que a Bíblia dizia que era outra coisa. Então ele começou a pensar, algo não está certo. Então ele pegou uma folha e escreveu 95 motivos que ele não concordava que a igreja fazia. E o que ele fez? Ele foi e colocou na porta da igreja onde ele frequentava. Só que quando ele colocou os 95 motivos que ele não concordava, os padres mais velhos e grande parte da igreja não gostou, porque ia contra o que eles estavam ensinando. Então, eles marcaram um horário para debater as 95 teses, porque Lutero tinha dúvidas. E quando a gente tem dúvida, o que a gente precisa fazer? Perguntar, não é? E foi isso que Lutero fez. E quando chegou nessa reunião, os outros padres e os outros religiosos da igreja conseguiram explicar somente 20. Então ficou 75 sem respostas. E quando Martinho Lutero colocou as 95 teses na porta da igreja, alguns padres mais velhos e outros religiosos da igreja não gostaram, porque ia contra o que eles ensinavam. Só que o que Martinho Lutero tinha era apenas dúvidas. E quando a gente tem dúvida, a gente precisa perguntar, não é mesmo? E foi isso que Lutero fez. Eles marcaram um horário para responderem essas 95 dúvidas que Lutero tinha, digamos assim, né? E dessas 95, eles não conseguiram explicar nem a metade para Lutero.
Então, Lutero foi expulso da igreja porque ele foi considerado que não acreditava na igreja. Só que a intenção de Lutero nunca foi terminar com a igreja católica, né? Nunca foi criar desavença. Ele só queria que explicasse por que a igreja dizia uma coisa e a Bíblia dizia outra, né? E para isso a gente precisa fazer o quê mesmo? Ler a Bíblia. Por quê? Porque se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai saber o que está certo e errado, não é? E então, alguns padres e reis da época não gostaram da atitude de Lutero e mandaram prendê-lo. Nessa época foi que Lutero escreveu um dos hinos que a gente canta muito na igreja, um dos mais conhecidos, que diz assim: Castelo forte é o nosso Deus. Por quê? Porque não há nada que derrube o nosso Deus, né? Deus é o que sempre está com a gente, que nos protege de tudo, inclusive dos raios que Lutero tinha medo lá no começo da história, né? Mas havia, por outro lado, outros reis que concordavam com a visão que Lutero tinha, né? E então eles criaram um grande movimento, né? Eles se reuniram e criaram um movimento protestante, que é da onde a nossa igreja, né, foi criada, né? Então essa é a história da nossa igreja. Diz aí se você já conhecia essa história. E o desenho de vocês, como é que estão? O meu tá aqui, ó. Vou terminar ele também, tá? Até a próxima história, pessoal. Deus abençoe vocês. Não parem de ler a Bíblia, viu só como é importante ler a Bíblia? E não deixem de orar, tá? Grande beijo para vocês. As bases da reforma nós vamos aprender, as 5 diretrizes pra não esquecer. Orientados pela Bíblia vamos caminhar, as bases da reforma vamos memorizar. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. A Bíblia diz que o justo pela fé viverá. Por graça somos salvos mediante a fé, pois Cristo é suficiente para nos salvar. A Bíblia é nossa base e a glória é só a Deus. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. As bases da reforma